Eu sou Adriana Coca, pós-doutora em Artes e Comunicação e em Estudos Midiáticos pelas Universidades Portuguesas do Algarve e Fernando Pessoa, e doutora pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica no sul do Brasil. Eu sou ex-orientanda da professora Nízia Martins do Rosário, que coordena o grupo de pesquisa Corporalidades no programa de pós-graduação em Comunicação e Informação da URGS, e que também é responsável pelo canal Corporalidades. Hoje, eu converso aqui no canal Corporalidades com o professor Dr. Tiago Martins, docente dos cursos de graduação e pós-graduação, presencial e EAD da Unipar, que é a Universidade Paranaense. O Tiago, ele tem doutorado em Comunicação e Linguagens pela Universidade do Uti do Paraná, e durante o seu doutorado ele foi pesquisador visitante do CIAC, o Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, que fica lá no sul de Portugal. Assim como eu, ele já teve o privilégio de passar um período realizando pesquisa no CIAC. O Tiago atua principalmente nas áreas de comunicação, tecnologia e marketing. Tiago, meu amigo querido, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao canal Corporalidades. Adriana, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite de poder aí, de certa forma, compartilhar um pouquinho aí do nosso estudo, né? E também, claro, né, aprender um pouquinho aí com o grupo de estudo de vocês. Muito obrigado. Que bom. Olha, nós que agradecemos. Olha, você está aqui porque eu gosto muito dessa pesquisa, você sabe disso. Eu queria que você começasse falando dessa pesquisa de doutorado que tem como título Literacia Publicitária. Análise semiótica de campanhas politicamente incorretas na publicidade brasileira. O convite para esse diálogo foi, sobretudo, por essa sua preocupação em abordar essa literacia das mídias, né? Essa capacidade de análise crítica da mídia. E é por isso que eu começo pedindo para você definir um pouco para a gente o que é essa literacia mediática. Uma excelente pergunta, Adriana, porque também é um tema relativamente novo, né? Apesar de eu ter feito a dissertação, aliás, a tese, baseada na literacia midiática, é um tema recente, no sentido de que tem crescido muito nos últimos anos. Tá? Essa literacia midiática, ela tem relação com não só o uso, mas também o que eu aprendo e o que eu publico a partir das mídias, né? Então, não vem, por mais que a gente possa pensar, né, a internet, está falando de rede social, também inclui a rede social, mas, na verdade, essa relação do cidadão, do indivíduo com as mídias acontece já, né, há muito tempo, né? Seja lá desde o jornal impresso, do rádio, da televisão. Então, a gente aprende, consome conteúdo, aprende algumas coisas, concorda ou discorda com alguns desses conteúdos, e hoje, é claro, quando a gente fala de internet, a gente tem aí um papel muito mais ativo nessa mídia. Então, a literacia midiática, ela está justamente relacionada com como esses indivíduos estão aprendendo a conviver com essas mídias, né, com todos esses conteúdos, né? Então, isso, claro, que tem a ver com competências individuais, então, o pensamento crítico que cada um tem, a possibilidade de uso, né? Se eu tenho acesso à internet, se eu tenho um smartphone, se eu tenho uma televisão, um rádio em casa, também, né, com a cultura e a sociedade, né? Então, como a minha cultura e os grupos sociais que estão ao meu redor também veem esses tipos de mídia, tá? E também, claro, né, os fatores ambientais, né, que são aí os meios que eu tenho acesso, né, porque a gente sabe que nem todos os países do mundo têm o mesmo acesso a mídias que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, né? Nós temos aí países que são muito fechados, vamos citar, por exemplo, Coreia do Norte e até a própria China, e também um pouco desse contexto, né, que as mídias nos dão dentro dessa nossa realidade, dentro dessa nossa sociedade, né? Então, não é só como ou o que o indivíduo aprende ou usa a mídia, né? Mas sim todo um contexto que ela pode estar aí diretamente e indiretamente relacionado à nossa sociedade. Você veja, né, Tiago, assim, eu
embora seja uma preocupação bastante antiga, digamos assim, né, principalmente no que tange as iniciativas da União Europeia, mas eu confesso que essas ferramentas e essa preocupação em relação a essa leitura crítica da mídia nunca me pareceram tão importantes como nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, né? Exatamente, né? Hoje, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, a gente tem vivido uma polarização, né? E essa polarização, ela tem sido muito discutida e difundida por meio da mídia, né? Seja aí pela grande mídia, né? Conhecida, mídia de massa, né? Que vai aí fazer muitas vezes até um agendamento desse conteúdo, mas também do que nós consumimos, e é algo muito interessante, né? Porque quando a gente fala sobre essa discussão, essa polarização, a gente vai lembrar de redes sociais e a gente vai lembrar, aliás, tem que lembrar do algoritmo, né? Porque o algoritmo ele sempre vai dar para a gente algo que a gente quer consumir. Então, muitas vezes a gente pode, né, um indivíduo comum vai entrar nas redes sociais e vai dizer, nossa, mas todo mundo está a favor de mim. Ninguém está contra eu. Ali, né? Todo mundo está discutindo as mesmas coisas que eu, mas na verdade, né, o algoritmo está vendo que você se interessa mais por aquele tipo de conteúdo e está te entregando isso, e para outra pessoa que é o contrário está entregando outra coisa. Então, é algo muito importante, principalmente hoje, porque senão a gente pode entrar aí realmente aí, numa cena muito mais crítica, né, desse pensamento sobre a mídia. Esse ambiente digital que se tornou protagonista. Mas eu lembro que eu li, inclusive, em textos seus, falando que de uma recomendação da Comissão Europeia, da União Europeia, desde 2009, falando da importância dessa literacia mediática inclusiva, como recomendação, né, na produção de conteúdo audiovisual e publicitário. Então, quer dizer, é algo que já se fazia urgente e agora, com esse protagonismo do ambiente digital, mais ainda. Eu aproveito esse gancho para perguntar para você o que é exatamente esse conceito de literacia publicitária, que é o que você pesquisa, que é o que você defende na sua pesquisa, né? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Muito legal. Então, na verdade, né, quando a gente pega aí o que seria, né, essa literacia mediática e todo esse contexto, a própria Unesco vem também se preocupar com isso, né? Então, por mais que a gente tenha aí esses estudos de literacia muito forte dentro ali do cenário norte-americano e europeu, tá? Mas acontece muito também da gente ter um pouco disso aqui no Brasil, né? Tem até o termo que o pessoal confunde, né, e até tem certa relação, que é o letramento, né? O letramento midiático, que não deixa de ser aí, né, a literacia. É mais uma questão de tradução. Tá? Isso é importante que você me diga, porque eu mesma já me peguei confusa em relação a isso. Eu já ouvi também alfabetização midiática, que me parece que é muito usado nos textos em espanhol, mas que também tem uma sintonia, mas eu não sei se elas se esbarram e tem diferença. Então, é legal que você nos esclareça isso também, por favor. Certo, é algo também que eu fiquei na dúvida, né? Porque eu tive que pesquisar. Então, aproveita e esclarece para todo mundo. Exato. Porque o letramento, né? E eu, particularmente, a primeira vez que eu ouvi falar de letramento foi no saudoso livro do Henry Jenkins, né? Da Cultura da Convergência, que ele vai ter um capítulo lá para falar de letramento. E essa mesma versão do Cultura da Convergência para o português de Portugal, eles colocam literacia, né? Então realmente foi uma tradução, porque a palavra, né, em inglês, né, que vem, né, o literacy. Então, eu particularmente concordo com a nossa orientadora, né, da professora Miriam, né, que ela acha muito mais bonito literacia, porque o letramento, ele não está errado, mas ele dá uma interpretação de que tem a ver muito com a alfabetização. E a literacia, ela é muito mais do que simplesmente você saber ler os conteúdos das mídias, né? Mas você fazer uma distinção, você aprender alguma coisa e você também compartilhar esse conteúdo dentro dessa própria mídia.
Tá? Então, é você ter esse papel ativo, não simplesmente só, né, você saber ler, né, porque às vezes o letramento e essa alfabetização pode fazer essa confusão, não é verdade? Né? Ó, só para esclarecer, o Tiago está citando aqui, falando da nossa ex-orientadora dele, minha ex-supervisora de pesquisa de pós-doutorado, professora Miriam Tavares, coordenadora do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. Foi ela que ele acabou de citar, né, Tiago? Só para a gente aproveitar e mandar um beijo aqui para a Miriam, que nos ajuda a entender exatamente todo esse universo de produção, de crítica das mídias e de produção de conteúdo. A gente tem aí esse universo que é bastante preocupante. Eu acho que você deixou bem claro aí. Então, continuando, especificamente, o que é a literacia publicitária na sua pesquisa? Então, Adriana, a gente está falando bastante, né, da literacia midiática, e a Unesco, em 2020, colocou o que seria ali uma ecologia das mídias. Né? Então, tem desde a parte de livros, computação, internet, games, cinema, televisão, e tem publicidade também, essa literacia da publicidade, né? Porque, independente aí, né, das mídias, a gente é deparado com a publicidade, então seja no rádio, na TV, ou até em livros, né, ali dentro do livro alguma propaganda falando de alguma marca, né, então isso faz parte também dessa literacia das marcas e da publicidade, mais especificamente, né. Então a minha tese ela vai permear sobre isso, né, a literacia do marketing, das marcas e da publicidade. Então o marketing ele tem a ver aí com todo um composto, a questão de produto, distribuição e até a promoção dessas marcas, tá? E algumas empresas, grandes empresas, elas vão ter aí um mix de produtos que vão ter várias marcas, né? Então, até o exemplo que eu dou é da própria Ambev, que você vai ter ali desde de marcas como Skol, Brahma, mas também teremos ali cervejas como Patagônia, Corona, né, que são aí, tem um valor de marca, né, aí no mercado muito maior do que essas mais populares. Sim. Então, esses valores de marca, elas são construídas, né, aí dentro do que eu, utilizando os conceitos aí do Castoriadis, né, do imaginário social, né, então ele vai criar um pouco desse imaginário social, desse valor de marca, e isso é feito por meio de narrativas, tá? Narrativas, até narrativas transmídias, aí eu trabalho muito com o conceito do professor Carlos Scolari, né, dessa narrativa transmídias das marcas, então vão contando as histórias, vão tendo narrativas por meio dessas publicidades e de outros contatos que vão criando aí estes valores e esses significados para essas marcas. Né? E aí, claro, eu teria que estar utilizando, né, a semiótica, e graças aí ao meu excelentíssimo orientador, professor Fernando Andati, que é expert. Lindo, professor Andati, eu amo. Sim, não, fui muito abençoado, porque para mim ele é uma das grandes referências mundiais na semiótica persiana, e aí então eu acabo utilizando a semiótica persiana para analisar algumas campanhas publicitárias, né? A gente sempre tem, como pesquisador, sempre tem aquela dúvida, né? Aquela inquietação, tá? Que é o que realmente fez com que eu fosse pesquisar isso. Por quê? Porque quando eu fiz o meu mestrado, eu analisei campanhas publicitárias e um dos professores da banca, era o professor Fábio Hansen, ele fez um comentário. Poxa, Thiago, essa campanha da Vivo, acho que se fosse hoje, ela ia criar uma crise nas redes sociais, porque no final só aparecem casais, nomes de casais heterossexuais, não tem nenhum casal homossexual. E a partir daquele momento comecei a perceber muito dessas publicidades politicamente corretas, né? A publicidade da inclusão. Então, acho que porque até então não se falava tanto isso, como essa própria propaganda da Vivo que eu analisei, que fez muito sucesso, mas a partir daquele momento seria já um problema para essa marca, né? Então, é a partir disso que eu vou trabalhar essa ideia do politicamente correto, né? Mesmo observando, por exemplo, esse tempo que eu fiquei lá na Europa, percebendo que lá eles não discutem essa inclusão de sexo, cor, lá eles estão discutindo imigração, né? Então as campanhas vão discutir imigração,
na campanha do Super Bowl, também alguns anos atrás, a maioria dos grandes comerciais falava sobre essa questão do imigrante. E aqui no Brasil, a gente tem, então, esse movimento muito forte aí do politicamente correto, que aí eu vou estar utilizando uns conceitos, né, do que é o politicamente correto, porque a gente precisa, né, conceitualizar tudo isso, né? Então vou Sim. usar o do Stuart Hall, tá? Que ele vai falar que o politicamente correto são temas que eram até então privados e começam a ser públicos, como, por exemplo, raça, gênero, sexualidade, família, diferenças culturais, desigualdade, casamento, entre outras coisas, né? Então, tudo isso eram não politizados, né? E agora são todos politizados. A gente discute isso em público, né? E, no caso, nas campanhas. Então, o meu termo da literacia publicitária a minha tese é esse formato, essa metodologia para que as pessoas possam ler de uma maneira mais crítica essas campanhas. Tá? Então, não de uma maneira tão passiva, né? Não que todos nós somos passivos, não, claro. Todos somos ativos, né? Mas aí é uma metodologia de 4 passos, na verdade, para a gente fazer uma leitura mais crítica e não ser tão inocente como que às vezes eu vejo as pessoas, um público idolatrando algumas marcas e cancelando outras. Né? Então, na verdade, a gente está falando de empresas que têm fins lucrativos e se precisar mudar o argumento dela, ela vai mudar para não fechar as portas. Né? Basicamente é isso. Sim, e é bom ter essa clareza. E, assim, a maioria desses usuários, ainda que sejamos ativos, muitos não têm, né? Eu acho que aí está a grande ferramenta de se pensar essa leitura crítica das mídias, né, Tim? Exato. Como nós temos, né, o analfabeto funcional, né, a gente fala, né, que sabe ler, mas não sabe interpretar, é a mesma coisa que eu sugiro aqui com relação, claro, da minha tese, né, que é com as campanhas. Né? Então, nesse caso, eu aproximei aí com 4 categorias. As campanhas que são as peças que são mais oportunistas, que aproveitam de mudanças no comportamento para benefício próprio, as demagógicas, que vão usar argumentos emotivos para mostrar parceira do movimento, ou até patrocinadora desse movimento, mas também a gente vai ter, por exemplo, as solidárias, né? Que a ideia não é vender nenhum produto ou criar aí um valor necessariamente direto de marca, né? Mas mostrar, olha, nós somos solidários a essas novas demandas. E as ativistas, que são as melhores, né? Que ela vai mudar o discurso de dentro para fora. Então, ela não espera uma mudança social, uma pressão social para que ela mude seu discurso. Ela muda já internamente e faz isso também aí dentro da empresa, com os funcionários, né? Com seus próprios produtos. Então, é um posicionamento muito mais saudável, na minha opinião. E muito mais intenso, porque você está mudando as próprias pessoas que estão produzindo tudo isso, né? Você não está só mirando naquele público, né? No consumidor, né, Tiago? Exatamente, Adriana. E assim, um exemplo que eu dou de campanha ativista é da própria Dove, né? Que a Dove há muitos anos vem falar da real beleza, não dos corpos, né? Ela não vem de agora falar isso. E de algumas que eu já acho que são mais oportunistas, que é no caso da Skol e da Avon, né, que vai aproveitar, que na verdade assim, ela recebe várias críticas de algumas campanhas e começa a mudar o seu posicionamento a partir dessas críticas, né? E são marcas que hoje são muito valorizadas pelo público LGBTI, por exemplo. Eu ia te pedir exatamente isso, algum exemplo para depois as pessoas conseguirem procurar sozinhas e começar a pensar um pouco, né? Sua tese está disponível, né? Para quem quiser procurar pelo título, né? Isso, ela está lá no banco de teses da Universidade Tuiuti do Paraná. Ela já está disponível lá, né, publicamente para quem quiser ler, né, e se tiverem dúvidas também fico à disposição, é claro, para poder aí suprir essas dúvidas. Eu só quero repetir o título aqui para quem quiser ler e se aprofundar um pouquinho mais sobre tudo que nós conversamos aqui. O título dessa pesquisa é Literacia Publicitária, Análise Semiótica de Campanhas Politicamente Incorretas na Publicidade Brasileira. E agora, Ti, só para a gente encerrar aqui, me conta o que é esse seu projeto Marketing Sem Gravata.
É excelente. O Marketing Sem Gravata, na verdade, Adriana, é um projeto que começou muito assim, vou colocar entre aspas, sem querer, querendo. Certo. Porque eu sou professor universitário já há 11 anos. E eu sempre gostei de ter essa parte de tecnologia e conteúdos digitais. E até então, as universidades não usavam o que a gente usa hoje, tipo o Google Drive, Classroom, né? O Teams, né? Então, eu criei um site, né, que se chamava Marketing Sem Gravata, para eu jogar conteúdos para os meus alunos, escrever alguns artigos, realmente assim, deixando aí, descomplicando todas as estratégias de marketing, todas as teorias de marketing e publicidade. Acontece que o projeto ele ficou maior, né? Então, eu comecei para as redes sociais. Então, hoje, por exemplo, no Instagram, a gente tem mais 120 mil seguidores, no canal do YouTube tem mais de 1.000 inscritos, né? Então, são conteúdos aí sobre marketing, inovação, empreendedorismo, sempre de uma forma um pouco mais irreverente, né? Sempre aí desmistificando. Então, às vezes eu trago um meme e aproximo aquele meme com alguma teoria do marketing, alguma teoria da publicidade, etc. Então, ele é um perfil, um projeto bem mais formado para o mercado. Nossa, parabéns, assim, de ter avançado, né, de ter trazido essas colocações. Nós do canal Corporalidades agradecemos imensamente por você compartilhar esse conhecimento, por ter disponibilidade de conversar com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui, você e todos que nos escutam, viu? Muito obrigada. Adriana, eu que agradeço imensamente. Você sabe que você mora no meu coração obrigada, também. Obrigada. Você também mora no meu. E você é uma pessoa que eu admiro muito e conte comigo sempre que precisar. E aí para os nossos ouvintes, né? Se precisar de alguma coisa, então deixo à disposição também aí, né? O próprio site lá do marketingsemgravata.com.br tem bastante conteúdo. E também aí nas redes sociais, tá? Pode também me adicionar no perfil pessoal, Thiago Garcia Martins, que a gente vai continuando aí a conversa aí nas redes digitais, né? Aumentando aí a nossa literacia. Exatamente. Então, assim, fica aí essas referências todas, esse gostinho para discutir mais sobre o assunto. Agradeço, vou te dizer a você e a todos que nos escutam, até a próxima, então. Está bem? Até mais, grande abraço. Outro.